No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. O Fraternidade divulgando o Espiritismo. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Alexandre Júnior. Eu faço parte do Centro Espírita Bom Samaritano, que fica aqui na Rua Marino, 36, no bairro dos Torrões, e também do Ágora Espírita, um grupo de pessoas que se reúnem para discutir as questões sociais à luz do Espiritismo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto para que nós pudéssemos fazer essa palestra, para que nós hoje possamos discutir acerca de Deus em tempos de isolamento social. Essa palestra surgiu de um artigo que eu escrevi para o editorial do site do Ágora. Quem quiser conhecer o artigo, basta acessar www.agoraespirita.com.br, ele está lá. Também a gente mandou por WhatsApp para algumas pessoas, inclusive Rivaldo tem esse material, para que a gente possa discutir um pouco acerca do Deus espírita, da forma que a gente vê Deus, que o espírita vê Deus, da forma que a gente vê Deus, principalmente nesse momento onde várias teorias, várias formas de se interpretar o momento e de se interpretar Deus têm surgido. Então nós partimos de interpretação espírita para poder instituir de que Deus a gente está falando. Então, para nós, partir primeiro para uma definição do Espiritismo, assim, rapidamente, para a gente poder saber de que Espiritismo nós estamos falando e de que Deus nós queremos falar a partir dessa percepção e dessa concepção do Espiritismo. Então, o Espiritismo, como diz lá no que é Espiritismo, no seu preâmbulo, é uma ciência que trata da natureza, da origem dos espíritos e da sua relação com o mundo dos desencarnados. Então, o Espiritismo é a ciência de cunho filosófico, consequências ético-morais, e tem como objetivo fazer com que o homem, através de sucessivas experiências, tenha a oportunidade do aprendizado. Então, o Espiritismo não é uma doutrina que se baseia no sofrimento, na dor, na punição, no castigo, mas na educação do ser através de sucessivas experiências e oportunidades. Dito isso, em linhas gerais, em que Espiritismo nós nos ancoramos para poder discutir, porque nós não vamos partir da premissa de que o Espiritismo tem como objetivo punir, castrar, e consequentemente Deus não é o, vamos dizer assim, o autor desse sofrimento, a pessoa responsável por imprimir sobre os homens sofrimentos e castigos. Então, ele não é torturador, ele não é. Então, nós partimos dessa premissa para essa percepção inicial e vamos partir da pergunta 1, que é Deus. Quando Kardec pergunta que é Deus, os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a gente começa falando, eu vou ler um trechinho e a gente vai discutindo trechinho a trechinho. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nesse entendimento de Deus em tempos de isolamento social, a gente já parte de uma ideia de que Deus não é homem. Então, não é um Deus antropomórfico. O Deus que o Espiritismo acredita e o Deus que nós acreditamos não é um Deus homem. Então, ele não tem sentimentos. Ele é o início de tudo. Ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E aí a gente diz aqui no primeiro trecho: transformaram Deus em homem e deram a ele a condição de vingar-se. O instituíram de tal maneira com poderes místicos e maléficos que em breves tempos ele passou a ser o responsável pela dor, pela miséria, pela violência, pela corrupção, pelo feminicídio, pela LGBTfobia, pelos racismos, pela fome, pelo voto equivocado, pelas ações insanas de gestores públicos. E quando pensamos que não havia mais maldade, além das que lhe já haviam sido atribuídas, eis que a deidade lança sobre bons e pecadores a sua cartada final de desumanidade, a Covid-19, levando seus pretensos seguidores a chegarem à seguinte conclusão:
mexeram com Deus, é a ira de Deus, é a simples omissão dos homens de suas responsabilidades mais vis. Então, quando a gente começa a procurar culpados para aquilo que está acontecendo de forma social, não é? A gente não interpreta bem o Deus espírita, porque ele dá ao homem, através do livre-arbítrio, a condição de ser responsável pelas suas venturas e desventuras. Então, nós não vamos culpar Deus pelo Covid-19 ou por tudo que está acontecendo, principalmente quando há um convite maciço da Organização Mundial de Saúde, que fica a OMS, e dos órgãos de saúde do nosso país, do nosso estado, que insistem que o melhor remédio, já que não existe vacinas e já que não existe medicações de cura, é o isolamento social. Então, muitas vezes eu vi alguns textos, inclusive esse momento tem surgido muitos textos dados à origem mediúnica, e que são alguns de interpretações dúbias e outros que não contêm nenhum roteiro espírita, né? Porque a gente entende que não é o fato de ser produzido através de mediunidade que será que terá um conteúdo espírita. Para ter um conteúdo espírita tem que estar embasado na doutrina dos espíritos. Então nós vimos alguns textos ditos mediúnicos e ditos espíritas, onde, por exemplo, se colocava o que estava acontecendo como se Deus estivesse nos dando o Covid-19 para uma depuração. Então Deus não ia punir, né? O Deus que a gente estuda, como foi dito, ele é sinônimo de soberania e justiça. Ele não é sinônimo de punição, de castração. Isso aí vale a gente abrir um parênteses para discutir a ideia que nos fora passada de Deus, para a gente poder chegar nesse Deus. Então, o Deus que nos foi oferecido como Deus, não é? Há cerca de 17, 18 séculos, ele é um Deus que punia, que se irava, né? Você vê em alguns momentos as pessoas dizerem que o Covid-19 é a ira de Deus sobre os homens, e institui às vezes alguns comportamentos de determinados grupos específicos para poder justificar a ira de Deus sobre toda a humanidade do globo. E nós precisamos procurar coerência espírita nessas narrativas. Então, se nós partimos da premissa que a pergunta 1, ele não pergunta quem é Deus, então Kardec já entende que Deus não é um homem, então ele não se irrita, ele não carrega atributos de homem, ele não se ira, ele não tem raiva, ele não castra, ele não pune, ele não castiga, ele nos dá a liberdade do livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio vai ser vivenciado de pessoa para pessoa, de acordo com a sua compreensão das próprias leis divinas. Na pergunta 621, quando ele pergunta onde estão as leis de Deus, do Livro dos Espíritos, e a gente diz em nossas consciências, o livre-arbítrio ele vai agir de forma mais desenvolvida do ponto de vista da percepção de Deus ou não, a partir do momento do grau de imoralidade em que esse homem se encontre. Então, nessa perspectiva do Deus que nos fora colocado como um Deus, não é, que punia eternamente seus filhos, que estava sentado lá num grande templo, num suntuoso trono, com um cajado enorme, barbas brancas, esperando uma fila enorme de pessoas para que ele pudesse julgar qual o destino dessas pessoas, se elas vão para o céu, para o inferno, para o purgatório. Nós espíritas não acreditamos no céu, no inferno, no purgatório, também não acreditamos, né, nessa questão desse sofrimento eterno, como seria o inferno. Então, vale salientar que várias discussões elas emanam dessa percepção deste Deus antropomórfico, como nós falamos, né, o Deus homem, para o Deus que o Espiritismo defende. Então, a nossa irresponsabilidade e, em vários pontos, a nossa falta de condição moral e ética nos leva a determinadas posturas que trazem a nosso favor ou contra nós doenças que se estabelecem a partir da nossa ignorância, ou pela falta de conhecimento, ou pela nossa rebeldia em atender aquilo que nos prega a ciência. Então, a ciência seria uma forma que Deus encontrou e que está entre nós de fazer com que nós sejamos atendidos do ponto de vista coletivo para demandas que sozinhos nós não daríamos conta. O Espiritismo tem um braço dentro dele que é o braço da ciência. A gente estabelece apenas que a ciência humana e a ciência espírita ela tem dois objetos de pesquisa diferentes. A ciência humana ela tem um objeto de pesquisa físico, né, e já caminha pelas questões emocionais, e
o objeto de pesquisa da ciência espírita tem como objetivo as relações espirituais. As duas se encontram, obviamente, porque o espiritismo ele não está alheio das ciências humanas, mas estudam objetos de pesquisa diferentes. Isso faz com que nós possamos crer e entender de uma forma muito clara que a ciência espírita ela transcende a percepção da ciência humana, porque ela trabalha as questões do ser, da construção do ser, do ontológico, e ela esbarra, ela para, ela não transcende o ser ontológico, né? O ser inicial, aquele que vai do feto à velhice, da velhice para o feto. Aí, nesta condição entra a ciência espírita, que transcende a condição de feto e transcende a condição da velhice, porque transcende a condição de materialidade. Então, o Deus que o Espiritismo acredita é um Deus que transcende a condição de materialidade, porque ele nos fez e nós nos percebemos em três vertentes. Nós somos seres espirituais, somos seres materiais e somos seres sociais. Nós obedecemos a esses três imperativos. O imperativo do material, que acende sobre nós ainda importantes formas de impor comportamentos para nós, como a Covid-19, mostra a fragilidade da nossa formação enquanto corpos físicos, enquanto materialidade, mostra ainda o tão quão somos frágeis, mas a nossa condição espiritual, que dentro dessa percepção de Deus, ela deveria transcender ao momento e nos dar um pouco mais de tranquilidade, porque nós não matamos a morte, mas entendemos nós espíritas que a morte é um fenômeno biológico. Então a gente pode até não desencarnar por Covid-19, mas em algum momento nós vamos desencarnar. Então o espiritismo ele tem essa proposta educativa no sentido de fazer com que nós entendamos essas interações que se dá a partir do momento que nós nos instituímos enquanto seres materiais, espirituais e sociológicos, por entender que nós não evoluímos do ponto de vista da individualidade, ou sozinho. A nossa evolução, aquilo que nós construímos a título de virtudes e possibilidades de aprendizados, ela se dá para nós, individualmente, mas a forma de vivenciá-la ela é coletiva. Então, esse momento não deixa de ser um momento de nós podermos ter uma percepção coletiva, das nossas dificuldades, talvez até as mais individuais. E de nós percebermos que sozinhos nós não vamos alcançar graus de desenvolvimento, de intelectualidade, de moralidade, porque nós precisamos do concordar e do discordar, nós precisamos do antagônico, nós precisamos do contraditório, nós precisamos do afeto, nós precisamos das experiências que nos são positivas, mas também precisamos das experiências daquelas que maculam o nosso interior, para que nós possamos refazer as nossas posturas a partir disso. Então, este Deus que nós acreditamos é o Deus que nos dá toda essa oportunidade de aprendizado através das vidas sucessivas, das reencarnações, e que estabelecem possibilidades de amor e de afeto. No segundo parágrafo, a gente diz assim: alguns nem acreditam na divindade. Os fiéis não entendem porque doam seu tão suado dinheiro mensalmente, mas nem isso os tem poupado da ira da divindade. Outros doam cestas básicas e fazem sopa. Outros não fazem nada, só oram. Porém, nem as mais fortes orações têm sido ouvidas pela potestade. Quando a gente escreveu esse trecho, o que é que pensamos? Que hoje, se você tem toda essa fé que não seja racional, e aí a gente sabe que Kardec, na página de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo, determina a fé inabalável como aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, uma fé que me convida ao não isolamento social, a não prestar atenção às recomendações da ciência, ela não é uma fé racional, não é uma fé espírita. A fé espírita nos convida ao respeito ao que diz a ciência. Kardec diz, em determinado trecho, que é muito conhecido, que todo mundo, vez por outra, toca nesse assunto. Kardec fala que, se em algum ponto a ciência desmentir o espiritismo, naquele ponto específico, deixa o espiritismo e siga a ciência. Então, nós precisamos obedecer ao imperativo da ciência como uma possibilidade da ação divina, assim como a reencarnação nos é a misericórdia divina, a ciência nos é a ação divina, nos dando possibilidades, através da intelectualidade do homem, dos seus recursos, de descobrir a cura e nos dar a tranquilidade para podermos passar por esse momento com menos dificuldades. Então, se a minha fé, seja ela qual for, por isso que eu fiz questão de colocar várias possibilidades de vivência dessa fé,
ela nos convida a sermos intransigentes com aquilo que está sendo colocado pela ciência, nessa fé ela precisa ser questionada. Ela não é uma fé racional. Ela não é uma fé que se baseia na fé espírita. A fé espírita ela nos abre esta possibilidade de entender a importância da ciência na construção de uma vida melhor e mais segura para este homem que está aqui. Então, valorizar a vida hoje, entender os atributos do amor a você e ao próximo, é respeitar o que diz a ciência, que nesse momento é o isolamento social. Então, quando nós falamos nas várias posturas que a gente acaba adquirindo em sendo, dependendo da forma que a gente veja a doutrina, a nossa religião, o importante é que nós tenhamos esse senso de religiosidade, que é aquilo que emana da nossa relação com Deus e que é de positivo para mim, que possivelmente poderá ser positivo para os outros através das minhas ações e das minhas possibilidades de vivência daquele momento. Então, se eu puder vivenciar o isolamento social, eu não vou deixar de ter fé porque eu não estou indo ao centro espírita. A gente não vai deixar de ter fé porque os trabalhos não estão acontecendo. Os espíritos não vão deixar de ser espíritos amigos, trabalhadores da casa, porque por uma coisa tão séria, do ponto de vista da vida humana, do respeito à vida humana, nós abrimos mão de estar dentro dos centros para poder estarmos cuidando, por exemplo, uns dos outros. Isso abre até outras perspectivas que, se nós fôssemos falar aqui, talvez não findasse, mas, por exemplo, em nome muitas vezes dos trabalhos que assumimos nas casas espíritas, nós, de certa forma, até negligenciamos aqueles que ficam em casa. Então, às vezes, isso é uma oportunidade de nós nos dedicarmos àqueles que em casa ficaram. Cuidar um pouco da nossa família, ver mais os nossos filhos, cuidar um pouco mais da nossa esposa, dos nossos maridos, fazer aquela tarefa que a gente tinha vontade de fazer, aquelas leituras que a gente dizia que queria fazer, mas não tinha tempo, e agora tem tempo e não faz a leitura. Então, até para a gente pôr as nossas ideias em dia, mas respeitar essas possibilidades. Então, isso não se dá apenas pela religião, mas pelo que a gente entende da nossa relação com esse princípio de religião e de religiosidade. Qual é a minha relação com a doutrina espírita? O que é que eu entendo por imortalidade da alma? O que é que eu entendo por respeito à vida, e pela possibilidade da encarnação? São momentos de refletir sobre isso e que cada um vai fazendo a sua reflexão particular e construindo possibilidades de ações a partir dos resultados que emanam dessa relação de você com você mesmo e das possibilidades de estar perto daquelas pessoas que a gente ama. E isso, aquelas pessoas que podem ficar em casa, porque nós sabemos que alguns desejam, mas não podem. Uns não podem porque trabalham e outros não podem porque não têm casa. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Muitos acolhem-se uns aos outros, buscam-se tal qual pequenos deuses, procurando-se em suas próprias faltas. Estes não possuem fé, os seus ídolos possuem rostos e são de carne e osso. Estes deuses chegam às vezes até de maneira imperceptível, exercem os seus maiores poderes sem que quase ninguém os vejam, os sintam ou os percebam. Acolhem, saciam a fome, abrigam, doam-se. Esta deidade é provida de um poder tão interior que existem poucas nos dias de hoje. Uma característica quase que comum, não se preocupam com poder aquisitivo, gênero, cor, religião ou convicções ideológicas. Apenas oferecem o seu mais miraculoso poder. E aí eu enfatizei nesse parágrafo que muitas vezes, para se ter Deus e para viver Deus, para entender Jesus e para servir a Jesus, a gente não precisa muitas vezes ter uma religião denominada. E há muitas pessoas que talvez não tenham nem vínculo com nenhuma religião, mas que nos momentos mais difíceis das outras pessoas, elas estão ali. Esses são deuses, que agem como deuses, que são o samaritano para aquela pessoa caída, lá, que Jesus torna naquela parábola de uma forma tão emblemática, que está tão atual para as vivências dos nossos dias atuais, dos dias de hoje. Então, aquele homem, e naquela parábola, quando Jesus se refere ao samaritano, e depois ele pergunta quem é o próximo daquele que está caído. Então ele coloca logo o samaritano, que era um homem de vida duvidosa e que era colocado como uma situação de moralidade inferior e que era inferior às outras castas, para que a gente pudesse ter uma noção de que aquele homem, mesmo não tendo tudo aquilo que se diz que ele não tem, do ponto de vista moral, ele teve condição de encontro àquele que precisava. Então há muitas pessoas que não estão apegadas à religião, elas estão apegadas a essa percepção de amor que emana da nossa relação para com Deus
e que nasce com essa percepção de Jesus e que é ampliada para a nossa percepção a partir do entendimento espírita dessa palavra amor e da vivência desse comportamento que quebra algemas e grilhões a partir da nossa própria postura. Essas pessoas são deuses, né, e nós nos tornamos deuses quando nós somos simplesmente discípulos dessa percepção, discípulos desse amor divino, que nós não precisamos carregar. O Espiritismo não tem, eu gosto de deixar sempre isso muito claro, o Espiritismo não tem como um dos seus objetivos criar adeptos. Nós não estamos dentro dos centros espíritas com essa perspectiva de formação de adeptos. Nós estamos dentro dos centros espíritas na busca de entender o significado da palavra amor e de vivê-lo na sua mais ampla possibilidade. Então, amar significa viver a Deus. Amar significa viver a Jesus. Então, quando nós criamos esse parágrafo, nós queríamos falar de todas estas pessoas que anonimamente, muitas vezes sem vínculo com nenhuma religião, doam sua vida, ou doam parte dela, para trazer alguma condição de bem-estar social às outras pessoas. Falo de bem-estar social porque, na minha percepção e naquilo que a gente pesquisa a título de espiritismo, de Deus, do Deus espírita, é impossível nós vivermos hoje este amor divino, este amor que tem Jesus, sua base, sua essência, como diz a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ver de Jesus, sem uma interação social. O Jesus que a gente estuda e o Jesus que viveu a sua época é um Jesus de consequências sociais, né? Jesus não morreu. Frei Beto diz uma frase que é maravilhosa, ele diz: Jesus não morreu de acidente de camelo numa esquina de Jerusalém ou de malária em cima de uma cama. Jesus morreu, né, porque subverteu as leis humanas, que ele não considerava corretas, em prol de uma comunidade, de uma sociedade, né, em prol do todo, e ele foi julgado por 2 estados constituídos, o Estado romano e o Estado judeu. Então, nós precisamos perceber que o amor que nos leva a Jesus e o amor que emana dele, que nos faz aprender, ele coaduna com o verbo esperança, mas não do verbo esperança que o tempo mude, esperança que o tempo passe, esperança que as coisas aconteçam. Não, é esperança que nós possamos fazer o mundo mudar. Esperança que nós possamos fazer as coisas acontecer. Então, a esperança vem do verbo esperançar, de que nós precisamos fazer para que a coisa aconteça, de que as coisas não acontecem a toque de caixa ou numa magia, não, as coisas obedecem ao imperativo da vontade do homem. Então, a terra não muda o homem muda as condições da terra. Ele, mais empenhado nessa percepção de amor, ele vai entender que é necessário um lugar melhor para que ele e a sociedade viva. É necessário pessoas saudáveis, pessoas sem fome. Isso não é uma realidade hoje. Então, hoje, quando a gente fala de isolamento social e pensa, por exemplo, veja que o pensamento é social, na quantidade de pessoas que não vão ter casa para poder se recolher. Quando a gente fala da necessidade de higiene para poder combater o vírus, que é preciso lavar as mãos, usar álcool em gel, estar sempre tomando banho, essas coisas que são básicas para muitos, tem muitas pessoas que não têm água nem para lavar as mãos, nem condição de comprar álcool em gel. E aí a gente, quando volta a tocar numa tecla, que é quando a gente fala que muitas pessoas, inclusive a gente viu isso em algumas mensagens espíritas, dizendo que Deus com raiva manda o vírus e tal, e tudo isso está acontecendo, mas percebam, Deus não foi numa farmácia e comprou todo o álcool em gel do estoque. Deus não foi no supermercado e comprou todo o mantimento que tinha. Deus não fez nada disso. Nós fizemos isso. Os homens fazem isso. Deus não foi lá na China e comprou todo o material que ele tinha de proteção individual e trouxe para o seu país e deixou todos os outros países do mundo sem condição de comprar material. Isso não foi Deus que fez isso. Então, essa percepção de amor que transcende o físico, ela é espírita. Kardec, na revista Espírita de 864 e também na Revista Espírita de 866, ele defende esse amor que emana das relações espirituais. Ele fala das afeições que são duráveis e são reais. Então nós estamos nos referindo a esses anônimos, né, que fazem o bem sem alarde, sem a prática da propaganda, né, mas que não deixam, a vida deles hoje gira em torno da prática do bem e do amor. Uma outra reflexão sobre estes deuses. Eles são elas. Não estão fixa apenas uma apresentação de gênero.
Descobriram primeiro que as suas aptidões não emanam dos seus corpos, não são limitadas pelas condições físicas, transcendem a esta condição e carregam em si um poder de resiliência, de força, de pujança, que só os que já se sobrepujaram conseguem. Para estes não há barreiras que a sua própria governança não tenha transposto. Divinaram-se, pois era isso ou serem renegados a viverem à margem. Isso vale, e eu escrevi pensando, quando a gente diz sobre este Deus, eles são eles e eles são elas, porque para a prática do amor não há rótulos, não há religiões, há pessoas, há seres. E nós ainda estamos vivendo um período muito grande de preconceitos instituídos das relações estruturais da cultura, da sociedade. Então, o racismo, a LGBTfobia, a misoginia, são coisas que precisam ser discutidas, e por isso que eu insisto em dizer que a nossa percepção de Deus ela não pode existir sem uma relação das discussões das questões que emanam das dificuldades sociais, para que haja uma intervenção nossa, e aí sim nós sermos discípulos da divindade, discípulos da deidade, discípulos da potestade, discípulos de Jesus, discípulos do que nós quisermos, mas em suma, discípulos do amor. Então, as ações do bem, as ações do amor, as ações divinas, elas não têm perfil, como muitas vezes nós queremos dar. E às vezes nós queremos dar esse perfil para poder, por exemplo, instituir a nossa forma de ajudar o outro. Então, esse outro precisa ter um formato, né? Então, nós vivemos uma sociedade que é heteronormativa, que é branca, né? que traz sobre isso uma hegemonia. E as pessoas que fazem o amor e que praticam o amor, elas não têm rótulo nem identidade. E nós também, para exercermos o amor que emana da compreensão espírita da divindade e da deidade e desse amor Jesus de Nazaré, nós precisávamos perceber que não há um rosto para que a gente ajude e nem um formato para que seja ajudado. Nós precisamos chegar onde a dor, a fome, a miséria se faz, independente de onde essa fome se faça. Então, por que é tão importante falar disso, Alexandre? Porque a gente vai falar de Deus, falar de amor, mas aí são números que a gente sempre traz nas nossas discussões para a gente fazer uma reflexão acerca das dificuldades sociais, mas não é, um travesti no Brasil, uma travesti no Brasil, ela tem uma perspectiva de vida de 35 anos de idade. O Brasil é o 5º país em feminicídio no mundo. Os nossos negros são 74% da comunidade carcerária. Cerca da mesma quantidade das pessoas assassinadas no nosso país também são negras. Não é? Então, 5º país em feminicídio, 1º país em violência LGBT. Então, essas pessoas, elas também precisam do amor divino. E elas também são capazes de doar o amor divino. Então, quando nós instituímos amor à condição física, ou seja ela de orientação sexual, ou seja ela de gênero, ou seja ela de etnia, ou seja ela qual for, nós estamos instituindo o amor material. Então, esta percepção de amor é um amor materialista, é o amor que surge a partir das matérias, dos corpos. O amor espírita, o amor Jesus de Nazaré, ele transcende essa percepção de físico e de gênero. Então, o amor precisa ser sentido por todos, e Jesus, através desse amor, será sentido, ou todos têm a percepção e a condição de vivenciar o amor. Não é um atributo apenas das pessoas religiosas. Você pode ser um ateu que ama e um religioso que vive falando mal da vida das pessoas. Que vive impondo a sua maneira de pensar para os outros, que vive desejando que os outros entrem numa caixinha de comportamento que coadune com teus preconceitos e com as ideias que tu carrega dentro de ti, sem que tu respeite a posição e a forma dos outros serem. Esta discussão ela é preeminente nesses dias atuais, para que nós possamos entender que o espiritismo não é proprietário do amor, assim como ele não é proprietário da mediunidade, são leis naturais e que todos os seres que estão aqui têm a oportunidade de senti-los. Mas talvez o nosso objetivo fosse desenvolver uma sensibilidade maior para que nós possamos instituir
esse conceito de amor, de interpretação de Jesus, das questões da deidade, a partir de uma relação dos afetos, daquilo que nos une e daquilo que nos faz amar uns aos outros. Então, perceber isto é muito importante, porque quebra vários paradigmas do ponto de vista da materialidade e da percepção da vida como uma vida, não é, espiritual. Eu insisto em falar na questão daquilo que somos, e aí geralmente eu começo fazendo isso como uma coisa de definição, mas me permitam fazer agora, que é a questão da imortalidade da alma e da percepção daquilo que somos. Quando nós entendemos que somos seres espirituais, que nós não carregamos espíritos, não temos espíritos, nós somos espíritos vivendo uma transitoriedade material, esta possibilidade de percepção dos pendores do afeto, do amor, ela amplia de tal maneira que nós entendemos que Deus não é carrasco da lei dos homens e da percepção dos homens entendê-lo. Ele não seria carrasco nos punindo eternamente, muito menos nos trazendo males que seriam vivenciados de forma tão dura, principalmente pelos menos favorecidos, por aqueles que são esquecidos pelas políticas públicas e sociais ou que não têm alcance a essas políticas públicas. Quando a gente fala de viverem à margem, não é, de se tornarem marginais, não estamos nos referindo a marginal como uma pessoa que carrega uma arma em punho. Marginal são todos aqueles que estão à margem da sociedade. Quando nós falamos, por exemplo, de minorias sociais, nós não estamos nos referindo a minorias porque são menos pessoas, não. São minorias porque possuem menos acessos às políticas públicas, não é? De saúde, as políticas públicas de identidade, as políticas públicas de segurança, as políticas públicas de moradia. Então não tem como a gente falar de espiritismo, falar de amor sem falar disso. Se nós fôssemos falar só da condição do homem com relação a isso, na Constituição de 88, né, está lá escrito que nós temos garantias que são inalienáveis, a garantia à moradia, à segurança, à saúde, à educação, né? A segurança, são saúdes básicas, são direitos básicos alienados. E isso não é um direito que é respeitado pelo Estado. Nós não temos acesso, nem todo mundo tem acesso a tudo isso. Então, falar de amor nessa mais ampla percepção é falar de justiça e de igualdade social. É falar da necessidade que nós temos de fazer com que outras pessoas tenham tudo aquilo que nós temos. Se nós temos 3 refeições, é legal que as outras pessoas também tenham, não só nós. Se nós temos uma moradia, é imperioso que as outras pessoas também possam ter moradia. Não é? É importante isso ficar claro. Ah, Alexandre, mas aí você está falando dentro dessa perspectiva, mas os centros espíritas já ajudam. Ótimo que ajudem, que continuem ajudando. Eu não sou contra, e nós não somos contra o assistencialismo. Nós só não devemos entender o assistencialismo como sendo um único caminho para essa percepção. Porque a promoção social é fazer com que aquele homem não precise mais daquele assistencialismo. Promovê-lo enquanto cidadão e dar a ele a condição de sair da margem da sociedade e vir para a margem, para dentro de um contexto social onde outras pessoas são contempladas. Essa discussão ela é preeminente, ela é importante que nós a façamos. Quanto aos que achavam que seguir ao potentoso era estar prostrado aos seus suntuosos sofás, de suas não menos suntuosas casas, ou em babilônicos templos, com rebuscadas oratórias, ou com grandes propagandas acerca de suas realizações, com o tempo lhes foi apresentada uma realidade dura. Descobriram, através do Covid-19, que eles também morrem, que a natureza da divindade não é humana e material, e houve prantos e ranger de dentes. Jesus, quando fala dos falsos cristos e dos falsos profetas, não é? E o Evangelho nos fala deles também, os falsos profetas da erraticidade, e fala da nossa relação com Deus, e se nós vamos nos instituir como falsos profetas ou não, isso não é um atributo de uma religião, mas dos seres humanos. Se você estuda a doutrina espírita, estuda Jesus de Nazaré, compreende a essência de amor que emana das suas relações e daquilo que ele nos ensina, mas se você acha que trancando-se na sua bolha, sem pensar no próximo, você está vivenciando aquilo, né? A oração ela é importantíssima e aqui a gente não vai trabalhar contra. É importante, assim como o passe, a água fluidificada e toda terapia que os centros espíritas oferecem. Mas a oração,
que te isola da convivência social e que te isola da possibilidade de viver perto dos outros e ajudar aqueles que precisam, ela vai ter a sua utilidade, mas ela não vai ter a utilidade da ação que trabalha. Eu não sei se foi Irmã Dulce ou se foi Saibaba, eu já vi gente dizer que foi um ou outro, que dizem que mãos que trabalham são melhores do que lábios que oram. Então, as mãos que trabalham são melhores do que lábios que oram. Então, não adianta só a oração se estivermos parados, né? E às vezes isso se institui para a gente poder entender religião e religiosidade, contextualizar. Você está lá na frente do centro se despedindo do pessoal e uma pessoa vai passando na frente do centro e leva uma queda. Aí você ora e pede para que alguém vá levantá-la. Isso é religião. Aí você ora e sai correndo em direção à pessoa para poder levantá-la. Isto é religiosidade. Então, essa religião que nos faz nos trancar em templos suntuosos ou estarmos em busca de verbos extremamente rebuscados, de discussões extremamente filosóficas que são importantes e têm a sua importância, mas se elas não vierem apresentadas de uma roupagem de preocupação com o outro e que essa preocupação se transforme em atitude que tenha como objetivo levantar o outro e torná-lo um ser social e que faça parte da sociedade, integrá-lo às condições de sociedade, né? As nossas ações e as nossas preces terão suas valias e suas importâncias, mas não são como os braços que fazem, como diz a mensagem que eu acabei de falar. Então, isso me preocupa como pessoa, como indivíduo, para que a gente possa estar o tempo todo remontando as nossas posturas. E aí percebam que isso não se dá apenas no sentido de como você é para os outros, mas nesse período, o que você é para sua esposa, o que você tem sido para os seus filhos, para os seus vizinhos, para o seu marido, para aquela pessoa que está dentro da casa com você, para que reflexões sejam profundas a título da percepção de que só orar sem a ação não vai adiantar. Que a gente precisa estar com as duas coisas. E que não é o tamanho do templo ou a roupa que tu vestes. O templo é interior. As roupas é que nós possamos vestir. As melhores roupas seriam os nossos melhores sentimentos para que aquele dia ou aquele momento que nós possamos dialogar com Deus, o nosso diálogo seja real e honesto e profundo acerca daquilo que nós sentimos e que nós possamos intervir no bem-estar social daqueles que estão ao nosso redor, para que nós possamos pensar num meio de pensar num bem coletivo, num bem maior do que apenas também aqueles que só estão ao nosso lado. Mas se nós começarmos no exercício com esses que estão ao nosso lado e tendo essa perspectiva de ampliar esse conceito para que as justiças e as igualdades sociais elas se deem para todos, né? Para que todos tenham os mesmos direitos. Pôde-se tirar proveitos desta oportunidade. Descobriu-se que Deus invariavelmente está onde não esperamos, pois o procuramos estático e a sua condição é de multivelocidades, de multiplanos. O procuramos homem, mas ele não é. Ele está em tudo que vê-se e que não vê-se. A arrogância, a ignorância e o preconceito cegam alguns seres, torna-os verdadeiros míopes da deidade. Faz com que, enxergando-se tanto, não enxergue o outro que é moradia certa do Deus que habita o universo. Eu, quando escrevi esse trechinho, quando nós falamos da oportunidade, do proveito que isso dá, da gente rever, de nós podermos rever o nosso conceito de Deus, e dessa arrogância que às vezes faz com que nós instituamos que há religiões que são mais importantes, ou Deus é mais forte ou menos forte do que outro, porque a gente não percebeu que o Deus, esse Deus espírita, que é a inteligência suprema, que não é homem, que não carrega atributos humanos, que não se ira, que não tem raiva, que ele é, não é? E quando a gente diz que ele está em tudo que vê-se e em tudo que não vê-se, não é? Ele é. Então, essa percepção que nos torna míopes muitas vezes e faz com que nós tenhamos os nossos deuses particulares e esses deuses eles sejam instituídos apenas para os nossos e os outros que pensam diferente de nós não vão ter acesso a esse Deus,
Isso é uma imagem míope, é uma percepção míope de Deus. Deus não tem religião. Religião é do homem. O homem criou a religião. Por isso Kardec defende tanto, e às vezes a gente corre, mas invariavelmente a gente precisa entrar nessa discussão sobre religião. O espiritismo é religião, do ponto de vista dogmático, não. Mas do ponto de vista das suas ações, nós poderíamos até admitir. Daquilo que ele provoca a título de mudança comportamental, né, pelas mudanças que ele provoca. Mas do ponto de vista dogmático, não. Então, esta miopia moral que faz com que Deus seja seletivo, criador de prosélitos, que só institua amor e afeto para aqueles que comungam do teu processo de filosófico de percepção e de entendimento dele, isso não existe. Deus não está preocupado com a nossa filosofia religiosa, ele está preocupado com aquilo que a gente sente, principalmente com aquilo que a gente faz a partir daquilo que a gente sente. Essas coisas se dão, né, não de forma individual, né? Deus vai conversar com você. Deus criou as estruturas que conversam conosco todos os dias, as leis divinas e naturais. Essas leis, quando Jesus diz assim, perdão, quando Jesus diz assim, eu não vim destruir as leis, mas dar-lhes cumprimento, ele não está falando apenas do decálogo mosaico. Ele está falando exatamente de todas essas leis, que são as leis divinas e naturais, que fazem com que nós possamos andar dentro de padrões comportamentais que se alinhem com a nossa proposta evolutiva, que nos levem a uma perspectiva de entendimento do bem e do amor pleno. Então Deus, eu sempre digo isso, mas vou acabar dizendo de novo, Deus não é Gepeto e nós não somos Pinóquio. Deus não está lá com uma cordinha em nós, né, fazendo com que nós escolhamos determinado lado, ou vai nos punir por termos escolhido determinado outro, termos escolhido outro lado. As leis naturais, elas estão aí, a lei de ação e reação, a lei de retorno, a lei de sociedade, a lei de amor, não é? Tudo isso faz parte disso. Quanto aos deuses anônimos, eles são diferentes. O seu poder interior e miraculoso é entender que amar é ter Deus, ser amado é viver Deus, e proclamar o amor em suas ações e comportamentos é festejar Deus, é ser íntimo dele e tê-lo em sua intimidade. Por isso os perseguidos, injustiçados, massacrados, torturados são tão próximos de Deus, são íntimos da divindade, pois há sempre uma deidade na busca de saciá-los. Essas pessoas que vivem à margem da sociedade, eu até peço desculpas por ter encurtado o discurso, mas o tempo está chegando e a gente precisa concluir. Mas voltando para esse termo, essas pessoas que estão, não é, à mercê das políticas públicas e sociais, por exemplo, que não são tocadas por elas ou que estão à margem da sociedade, existe sempre um coração divino que está indo lá. São essas pessoas que carregam Deus nas suas ações, que levam, não é, alento às pessoas. Esse alento pode ser material, Alexandre. Sim, pode ser material. Ele deve ser material, porque o espiritismo ganhou esse viés religioso no Brasil e assistencialista, principalmente porque o Estado não cumpre com as suas funções. Então há muitas pessoas com fome. Então a gente vai deixar as pessoas com fome? Não. Mas a fome que o espiritismo veio matar é a fome espiritual. É a fome de justiça, de igualdade. Essa fome a gente sacia de diversas maneiras. Então, aproveitar esse momento para a gente criar, por exemplo, que tipo de ações a gente pode construir dentro do centro que promova as pessoas, além de dar-lhes apenas as cestas básicas, a sopa, não é? E o que é que a gente pode fazer que pode dar a elas a condição do aprendizado de uma profissão que ela possa vir ela mesma a ganhar dignidade comprando seu próprio alimento e sustentando seus próprios filhos. Isso são coisas que a gente precisa discutir depois desse momento, não é? Para que a gente entenda que onde tiver um coração divino que ama, como dizia Jesus, né? Que me viste com sede, não me deste de beber, me viste com fome, não me alimentaste e tal. E eles perguntam, me deste de comer. E quando foi que fiz isso? É quando fizesse a um dos meus pequeninos. Então, isto acontece variavelmente quando a nossa percepção de Deus não é alcançada do ponto de vista pleno e não individualista, e não que nós queiramos só para nós aquilo como sendo
uma coisa nossa, não é uma coisa de proselitismo. O Deus que me ajuda, o meu Deus age de um jeito para mim, mas age de outro para o outro. Isso é bem bacana, porque às vezes a gente encontra pessoas que têm essa percepção, que é quando, perdão, quando a justiça é para ele usa o Novo Testamento. Quando é para os outros, ele usa o Velho. As percepções de Deus são diferentes em cada um, então para os amigos vai ser segundo a interpretação dele de Deus e da necessidade. Então, o recado que eu queria deixar, agradecendo o convite, é que o Deus, em tempo de isolamento social, o Deus espírita, ele transcende a condição de físico, ele transcende a condição de materialidade, ele transcende religião, porque religião é humana, e eles simplesmente ligam os espíritos que buscam amar e preocuparem-se com o bem social. Que estejamos juntos, que estejamos, na medida do possível, respeitando o isolamento social, que significa amar e ser amado. Deixo um abraço muito grande para aqueles que chegaram depois no vídeo, chegaram depois. Meu nome é Alexandre Júnior, como falei no começo. Agradeço o convite do meu amigo Rivaldo, e para a Fraternidade Espírita de Ouro Preto, para todos que acompanham, deixo aqui um abraço fraterno e amigo, com muito respeito de todos que fazem o Centro Espírita do Bom Samaritano e também fazem o Ágora Espírita. Quem quiser ler e deixar algum comentáriozinho sobre o editorial, é o 4º editorial do Ágora Espírita. Ele está lá no nosso site, no www.agoraespírita.com.br. Lá também está o nosso manifesto e alguns outros textos. Quem quiser nos conhecer, fiquem bem à vontade. Um abraço a todas e todos que participarem, que assistirem esse vídeo. Muita paz e Deus conosco sempre.